Bem-vindos à Cabine do Filme, o programa do podcast Rabiscos. Eu sou a Carolina Pedrosa e hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que eu gosto muito, que é o narrador não confiável. Faz tempo que a gente não conversa só nós aqui, né? Nós dois ou nós duas. Então vamos lá que a conversa hoje está boa e é um tema que eu gosto, eu me empolgo, porque ele tem muito a ver com a literatura. Quem me acompanha aqui já sabe que eu sou também muito pró-literatura, né? Muito fã da literatura, sou apaixonada por livros, pela escrita. Eu tenho 2 livros publicados e, enfim, estou aqui nesse podcast que é literário na sua origem, na sua raiz, todas as terças-feiras com o Tadeu e agora com a Lua também. Então, poder falar e trazer um pouco de literatura faz todo sentido, principalmente quando a gente está falando de roteiro. Eu tenho um episódio aqui que eu já gravei, falando com vocês sobre o roteiro original e adaptado, né? Um episódio que foi muito gostoso de fazer. Em breve vou retomar esses falando sobre aspectos do cinema. Inclusive, mande sugestões, mande dicas, eu estou sempre aqui ouvindo, trocando com nossos convidados, agradecer demais também todos os nossos convidados que passam por aqui, os que passarão, os que sempre voltam. É muito gostoso poder falar de cinema com quem também é apaixonado por cinema. E o narrador não confiável é um conceito da literatura. Porque o que acontece? Quando você está lendo um livro, você só tem a palavra escrita. Não é como um filme que você tem a imagem, você tem o som, você tem as cores, você tem diversos elementos para apresentar ou contar uma história. Como no episódio sobre filmes em preto e branco, né, filmes contemporâneos em preto e branco, que eu fiz com o Márcio, a gente falou como a cor ou a falta dela influencia muito na forma como as histórias estão contadas. Inclusive, aqueles filmes que a gente referenciou lá, como o Farol, como Ida, como Belfast, né? Todos esses filmes, eles seriam diferentes se eles fossem coloridos. Então, o preto e branco tem toda uma função de ajudar a contar a história daquela maneira. Da mesma forma, o roteiro. O roteiro é um dos elementos, claro, alguns podem dizer, eu como sou da literatura também, posso dizer que é um dos mais importantes, porque o filme pode ter os melhores atores, a melhor atuação, melhor produção, mas se ele tiver um roteiro ruim, ele não vai ser um filme memorável, ele não vai ser um filme que vai marcar. O roteiro é a espinha dorsal do cinema. E no livro, ele é tudo que nós temos. Porque toda essa parte de música, visual, e tudo isso é da nossa cabeça, não está na história. Apesar que a minha amiga Lisley faz uma trilha sonora para uns livros sensacionais. Procurem lá depois a orelha do livro, ela já esteve aqui 2 vezes falando de música e vai voltar esse ano para falar mais de música com a gente. Mas, em tese, a gente só tem a palavra escrita, a gente só tem o que está sendo dito no papel. E aí entra a função do narrador. A gente tem o narrador em primeira pessoa, que ele está contando a história como se fosse eu mesmo. Eu estou contando a minha história. E nós temos o narrador em terceira pessoa. O narrador que está onisciente de tudo que está acontecendo, às vezes ele sabe mais do que os personagens, ou com aquele que não sabe muito o que está acontecendo. O narrador não confiável é o narrador em primeira pessoa, é aquele que está contando a sua história. Porém, a gente não pode confiar 100% no que ele está dizendo. E isso gera histórias extremamente intrigantes, extremamente interessantes. Por que a gente não pode confiar? Porque ele está mentindo? Não necessariamente. Às vezes ele não tem todos os fatos, às vezes ele está se auto-enganando, às vezes ele está nos enganando. Então, vai muito da maestria, da habilidade do escritor, e como ele coloca isso para prender nossa atenção, não contar todos os dados, né? Sumir com alguns dados em alguns momentos, apresentá-los em outros, para segurar nossa vontade de assistir, ou de ler, no caso, aquela obra. Tanto que vocês vão ver que dos filmes que eu vou citar aqui, muitos são livros. São livros de narradores não confiáveis, transpostos para a tela. A dificuldade daí na tela é como é que você vai mostrar esse desconhecimento do personagem ou esse conhecimento que ele tem e nós não temos. Porque acontece muito isso no cinema também, né? Ou alguns filmes a gente vai acompanhando a história junto com o protagonista, que também não sabe o que está acontecendo, e outras vezes ele sabe mais do que a gente, ou a gente sabe mais do que ele também. É quando a gente fica nervoso, porque a gente já sabe que o bandido está atrás da porta e o protagonista ainda não viu. Então, assim, o narrador não confiável normalmente tem mais elementos, ou ele tem um background que a gente não conhece. E ele vai sendo evidenciado ao longo da história. Para ficar mais claro para vocês, eu vou começar a contar de alguns e dar alguns exemplos desse narrador não confiável. Porque às vezes ele já chega falando que ele não é confiável. E tem outras vezes que a gente só vai descobrir no final. Um clássico da literatura, que é mais assim, da literatura brasileira, mundial, ouso dizer, é o Dom Casmurro.
Nosso querido Bentinho, não tão querido para alguns. Aquela velha traiu, não traiu, né? A história com a Capitu, né? Será que ela traiu ou não traiu ele? Como é que faz? Como é que não faz? Gente, o narrador é não confiável. Machado foi um gênio ao colocar um protagonista que conta a história 100% a partir do seu ponto de vista, do seu local de observação. Então, ele coloca as neuras dele, as inseguranças dele, toda a projeção dele em cima da Capitu e das circunstâncias ao redor, numa narrativa linear, né? Não tão linear, mas ele está contando a vida dele, de uma forma que não tem grandes altos e baixos, então a gente vai acompanhando, aquela coisa é meio que não quer nada, e é muito difícil a gente poder fazer um julgamento de valor, porque nós não temos todos os dados, nós não temos as informações da Capitu, a gente não tem um narrador imparcial em terceira pessoa que está contando o que está acontecendo com os outros personagens. Como no conto da Aya, por exemplo. A June, né, que é inclusive o nome dado para a personagem na série do conto da Aya, a personagem no livro não tem nome, porque ela não se apresenta em momento algum. Ela começa a nos contar uma história, ali ela não é uma narradora não confiável, mas estou querendo explicar que é uma narradora em primeira pessoa que nos joga direto para a situação dela. Ela já começa a falar que ela está num quarto fechado, de onde ela não pode sair. A gente leva muitas e muitas páginas para entender onde ela está, porque ela vai dando essas informações conforme são necessárias. Ali ela está contando exatamente o que aconteceu. Já o Dom Casmurro, não. Ele está contando aquilo do lado dele. Então, ele é extremamente não confiável. Ele omite informações, ele faz juízos de valor. Então, é um livro que, nossa, é um livro maravilhoso. Quem não leu, leia. Quem leu quando era para o colégio, releia, porque vale a pena. E ele traz essa síntese do que é ser um narrador não confiável. Dessa lista que eu separei aqui para a gente hoje, tem alguns que dá vontade de socar, porque eles enganam a gente o filme inteiro, e tem outros que eles se auto-enganam, e só a gente percebe que ele é não confiável. Ele acha que está abafando. Então, vamos começar por inclusive, que é a primeira crônica que tem no meu livro Cartas aos Cinéfilos, que é do filme Garota Exemplar. Inclusive, vou aproveitar e contar por que eu escolhi esse filme, cujo livro eu não li, mas por que ele abre o livro. Porque foi dali que eu tirei a ideia de começar a falar sobre justamente essa percepção da protagonista. No filme, né, esse livro eu não li, repito, no filme da Garota Exemplar, a Garota no Trem, gente, desculpa, confundi. Exemplar também é não confiável, mas eu estou falando da Garota no Trem. Na Garota no Trem, a personagem da Emily Blunt, ela tem flashes, ela faz o mesmo caminho todo dia para o trabalho, ela pega um trem e passa na frente de algumas casas. E ela vê algumas situações que estão acontecendo dentro das casas, alguns flashes, fragmentos de vida. E ela começa a misturar aquilo, ela vai misturando aquelas histórias. E ela vai criando a sua própria percepção daquilo. A gente ali não é exatamente uma narradora confiável, porque ela não está narrando efetivamente a história, mas ela tem flashes, ela tem fragmentos do que aconteceu e a gente vai construindo junto com ela a situação. É muito interessante para a gente formar uma narrativa junto com o personagem, o protagonista, e chegar a conclusões junto com ele. A Garota Exemplar que eu estava contando antes é aquele do Ben Affleck, com já lembro o nome dela, mas ela narra a história e a gente acha o tempo inteiro que ela está, não vou dizer, tá, gente, vocês sabem que aqui eu não posso te contar spoilers, a não ser que seja sobre finais polêmicos ou que a gente esteja analisando o filme como nos episódios da psicanálise, mas a Garota Exemplar, a gente acha o tempo inteiro que ela é uma coisa e a gente percebe que ela é outra. Por quê? Porque quem está contando a história é ela, é do ponto de vista dela, ela conta, ela omite o que ela entende necessário, a Rosamund Pike. Então, são histórias que a gente fica sempre muito intrigado, e elas acabam trazendo essa narração em off, né, que o personagem está narrando ele efetivamente o filme, por isso que talvez a Garota no Trem seja tanto não confiável assim. Não é uma categoria, né, fechada também. Mas normalmente essas histórias partem do pressuposto da narração, porque é um narrador não confiável, quem está contando aquela história. Se você não tiver essa narração em primeira pessoa, vai ser o diretor que está contando, e passa a ser um narrador em terceira pessoa. Não que a gente possa transpor também isso exatamente para o cinema, mas mais ou menos assim. Eu quero falar demais do Psicopata Americano, um filme que eu demorei para ver, Christian Bale, maravilhoso, Jared Leto tem uma participação, e é um livro também que conta a história. O nome é O Psicopata Americano. Então, a gente começa vendo, já sabendo que ele é psicopata, e quem já viu o trailer, quem já viu alguma coisa, sabe que ele mata geral, né? Ele é extremamente egocêntrico, ele se cuida em excesso, a casa dele é impecável, e ele tem esses
essa coisa, e ele está narrando e está contando por que ele faz essas coisas, o que acontece. E o filme tem uma virada mais para o final, que nos faz questionar a história inteira do filme. Isso que é interessante no narrador não confiável. Alguns, como o Dom Casmurro, a gente não tem certeza. Acaba o filme, a gente fica assim, será que é, será que não é? A gente tem que voltar e ir colhendo as nossas próprias pistas que foram jogadas ali, aquelas migalhinhas de pão que foram jogadas no meio da floresta. Outros, como Psicopata Americano, fica um pouco mais claro. A gente consegue ter uma percepção mais real que ele realmente não é confiável, porque ele contou fatos que não são verdadeiros, ou ao menos que só existiram na cabeça dele. Então, são filmes muito psicológicos, daqueles que acaba e você fala, gente do céu, o que aconteceu aqui? Inclusive, no final, eu vou dar a minha dica de hoje, do filme em específico, vai ser que assim que eu falar que o narrador não é confiável, vocês vão ver o filme de outra forma. Então, eu vou deixar para contar bem no finalzinho. Quem quiser saber, já que esse filme também fala dessa temática, depois escuta lá bem no final. O Psicopata Americano é incrível. Eu não sabia que era de narrador não confiável, eu sabia que era um filme famoso, um livro famoso nos Estados Unidos, mas o filme é muito bem contado. O Christian Bale, mais uma atuação incrível, uma história que tem uma virada muito legal. E faz várias críticas, né? Porque essa questão do narrador não confiável também traz muitas críticas sobre o estilo de vida dos personagens, sobre o meio que eles estão, e por que eles têm essa falta de confiabilidade, digamos assim. O Reparação também tem uma narradora não confiável, é um filme que eu tenho muita agonia, porque ele é muito triste. É um livro também, como eu disse, né? É mais fácil você trazer da literatura esse conceito do narrador não confiável, é o livro do Ian McEwan, e o filme é com a Keira Knightley, é com várias atrizes, com a Saoirse Ronan, bem novinha, com o James McAvoy, e quem está contando é a personagem da Sasha, contando o que aconteceu quando ela era jovem, o que aconteceu com a irmã dela, com a família dela, na época da guerra. Então, ele traz muito a percepção dela das coisas e como ela percebe que aquelas percepções estavam ou não equivocadas ao longo do tempo. E a gente vai sendo apresentado para essas percepções ao longo do filme. Não é uma coisa clara. A gente não entende muito o que está acontecendo. É uma história que vai se desenrolando, quer dizer, você entende a história. Mas quando ela vai jogando o que realmente aconteceu, o que ela só foi descobrir depois, a gente vê que era muito mais sério, era muito mais grave do que ela estava contando. Era um fato muito mais denso. Então, a questão do narrador não confiável é que ele sempre começa muito inocente, você começa assistindo o filme, acompanhando uma história, uma narrativa, às vezes leve, às vezes não. Você vai entrando, vai sendo conduzido pelo narrador, até o ponto que a gente se depara com esse fato dele não ser confiável, dele ter omitido informações relevantes, dele trazer uma informação muito que vai mudar nessa percepção da história inteira, e como eu disse e repito, muitas vezes faz a gente querer rever o filme sabendo dessa informação que a gente tem no final. Então, isso é muito legal. Eu gosto demais desses narradores não confiáveis. Eu vou atrás, eu procuro ler sobre narrador não confiável, porque é uma técnica de escrita muito difícil e é difícil você transpor isso para as telas. Como eu disse, você tem os dados, você tem os elementos, mas você não pode narrar o filme inteiro. Você tem que trazer as outras informações, e quanto você pode mostrar, o quanto você não pode mostrar, como você vai mostrar, é a maestria, é o encanto da sétima arte. Vamos falar agora de dois, que eu amo demais, o Clube da Luta. Gente, o Clube da Luta é o clássico dos narradores não confiáveis. Quem está narrando é o personagem do Edward Norton, cujo nome nós não sabemos em momento algum. Eu li o livro depois, quando eu já sabia decorar as falas do filme. Eu amo o filme, eu amo a trilha sonora, eu amo Brad Pitt naquele filme, o Edward Norton é a Helena Bonham Carter, o Jared Leto, que também está nesse filme, também tem uma pontinha. E o narrador é o personagem do Edward Norton. E ele está narrando que ele tem uma insônia, que ele não consegue dormir, que ele tem um emprego que ele não gosta, que a sociedade, naquela sociedade capitalista, que engolia ele, blá, blá, blá. E ele vai contando uma história meio maçante, assim. Até que ele conhece o personagem do Tyler Durden, que é o Brad Pitt em seu auge, um dos seus auges, né? Porque ele tem auge todo ano. E como aquela história vai se desenrolando, a narrativa continua, a narrativa em off, né, persiste, não para de narrar, não é um filme que assim tem pouca narrativa, ele vai narrando em vários momentos, e a gente vai
vai entendendo o que ele está pensando, o que ele está sentindo em relação à vida dele, em relação ao Tyler, em relação ao que está acontecendo na vida dele. Muitas coisas começam a acontecer como se ele tivesse oblivion, que é a palavra em inglês, né? Como se ele tivesse ausente da própria vida. E quando chega no final do filme, aquele final apoteótico, né, com aquela música, aquela cena, que vocês já devem ter visto, quem não assistiu o Clube da Luta ainda já viu essa cena com certeza, a gente descobre que ele é um narrador não confiável. Na verdade, a gente já suspeita, né? E quando a gente descobre o porquê que ele não é confiável, o que aconteceu ali, o filme muda. O filme muda completamente. O Clube da Luta é um filme cheio de coisas implícitas. Ele tem cafés, né, no Starbucks por todo o filme, como uma crítica ao capitalismo. Ele tem frames e cenas obscenas ao longo do filme, que faz sentido com a narrativa, tem a ver com um dos trabalhos do Tyler Durden. Então, o Clube da Luta é um filme que dá para ser revisitado muitas vezes. Ele tem essas camadas subjacentes de texto, de informação, que a gente pega depois que a gente assistir muitas vezes. Mas essa primeira virada, para quem não viu a história, por isso que eu não conto spoiler aqui, porque eu não quero entregar para quem não lembra, para quem não viu, porque vale muito a pena assistir e entender por que o personagem do Edward Norton é um narrador não confiável. O que aconteceu com o que ele estava contando, porque ele não estava mentindo, mas ele estava contando de um ponto de vista que não era 100% verdadeiro. Então, isso diz muito com a gente, né? Como a nossa verdade. Eu trabalhei muito tempo, quem me conhece um pouco mais sabe que eu sou formada em Direito, eu trabalhei muito tempo em gabinete com magistrados e magistradas, e eu sempre falava, né, a busca do processo, quem é do direito sabe, a gente busca sempre a verdade real, principalmente no processo penal. Busca sempre a verdade real, que é o mais próximo do que teria acontecido. Mas é quase impossível a gente descobrir o que realmente aconteceu num processo. O mais próximo que a gente pode chegar é do que fica provado naquele processo. Mas ainda assim vai ter a verdade de uma parte, a verdade de outra parte e a verdade nossa de quem está tentando entender o montante do que aconteceu ali, o global. E no Clube da Luta é muito real, é muito lindo de ver, é interessantíssimo, é divertidíssimo, é tudo de maravilhoso. A gente perceber esses fragmentos de verdade, de realidade que o personagem do Edward Norton joga pra gente e depois a gente que lide com a narração integral do que aconteceu. Fazendo um adendo aqui, que o livro do Clube da Luta, do maravilhoso Chuck Palahniuk, ele termina diferente do filme. O filme termina apoteótico, literalmente com uma explosão. E o livro passa um pouco essa história. Ele tem um pouquinho a mais, ele é um pouquinho mais cínico. Mas daí é uma adaptação dessas que vale muito a pena, que traz muito a essência do que o filme mostrou até então. Então, o Clube da Luta é minha dica. Fica aqui meu beijo para o meu amigo Tadeu, que ama os livros do Chuck. É um filme que vale ser discutido, talvez mereça até um episódio especial para quem achar que vale a pena a gente entrar nas minúcias da narração e da história e das músicas e todas essas coisas implícitas, manda mensagem que a gente providencia por aqui. Na mesma seara, no mesmo caminho do Clube da Luta, estou usando palavras difíceis hoje, né, gente? Então vamos lá, na mesma linha do Clube da Luta, temos o outro que é maravilhoso, eu já falei num episódio que eu não gostava, assisti de novo mais velha e hoje em dia é um dos filmes favoritos, que é Beleza Americana. Eu até hoje não consigo entender como esse filme ganhou Oscar, não por ele ser ruim, não, por ele criticar tão abertamente a sociedade norte-americana e ainda assim ser valorizado por isso. O filme tem um maravilhoso, né, gente, polêmico, mas maravilhoso ator, Kevin Spacey. Vamos separar aqui nesse momento uma coisa da outra. Ele tem várias acusações, ele saiu para responder várias acusações de assédio, de muita gente, né, homens e mulheres, e assim, não vou entrar nesse mérito, eu quero falar da atuação dele nesse filme, que é um filme glorioso dos anos 90, 99, né, aquele aninho bom, que traz uma história que diz muito da sociedade norte-americana, da sociedade de aparência. O Kevin Spacey começa a contar uma história de um dia na vida dele que ele chutou tudo. Ele chutou emprego, ele começou a tratar mal a mulher, não estava nem aí para a filha, e ele se apaixona, se encanta pela melhor amiga da filha, que é interpretada pela Mena Suvari. Quem não viu este filme ainda já deve ter visto a cena dela caída numa cama de rosas, e as rosas, deitada, né, nua, e as rosas, as pétalas caindo e adornando o seu corpo, que é numa cena do imaginário do personagem dele, que é o Lester Burham. A mulher dele, interpretada pela... Tô colando, tá, gente? Não lembro assim tão rápido, né? Annette Bening. Ela é
típica, ela vai perdendo, ela é tipicamente aquela mãe norte-americana, né? Tudo tem tudo sob controle, que aparenta, né? Ter tudo sob controle, que aparenta ser a típica mãe norte-americana. O filme começa como se fosse uma família daquelas que eles falam que é, né? Aquela família norte-americana. Pai, mãe, filha, uma casinha, com uma cerca branca, aquele American Dream, né? Que trabalha numa empresa, mora num bom bairro, porém tudo desmorona no dia que o Lester chuta o balde e as coisas, a gente começa a enxergar uma camada por trás que ninguém é o que parece. Todo mundo é frustrado ali, todo mundo tá infeliz, todo mundo tá lutando por alguma coisa. E ele tá narrando essa história. E a gente começa a perceber que a história é um pouquinho mais profunda, ela tem muito mais nuances do que ele diz, do que ele conta pra gente. É um filme, assim, ele é impecável do começo ao fim. Tem uma cena da sacola, que até hoje eu falo dela, porque ela me marcou, assim. Primeira vez que eu assisti esse filme, a filha dele começa, que é toda meio grunge, meio emo, para usar uns termos, né? Na minha época de adolescência, meio rebelde, ela começa a sair com o vizinho, filho do vizinho, que ele é meio esquisito. É aquela história, o esquisito que é o mais normal do filme, né? E tem uma cena que ele faz filmagens da cidade, das pessoas, e ele vai mostrar para ela uma das filmagens mais bonitas que ele tem, que é uma sacola voando assim, junto com umas folhas, um vento, assim, uma coisa bem simples. E eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu achei aquilo, nossa senhora, eu falei, mas que nada a ver esse filme. Mas eu vi quando saiu, né? Tinha 12, 13 anos. Eu falei, gente, que nada a ver esse filme, mas o que está acontecendo? Porque quando me veio a informação, quando o narrador não confiável entregou todo o jogo, colocou as cartas na mesa, literalmente, eu fiquei chocada com a história. Eu falei, gente, mas não era nada o que estava aparecendo, o que está acontecendo nesse filme? E eu revi, mais velha, revi várias vezes, revi para o meu livro e tudo mais. E essa cena, essa simplicidade dessa cena, para mim é a essência de tudo que falta naqueles personagens, que é você estar ali naquele momento, você aproveitar e apreciar a vida pelo que ela é, não pelo que você não tem, não pelo que falta, não pelo que você gostaria de ter, não pelo que seu vizinho tem, mas pelo que a vida é e na sua simplicidade da natureza, dos momentos, de estar com as pessoas. Então é um filme que faz esse contraponto. As consequências, os destinos dos personagens são traçados por interpretações errôneas, por projeções que um vai fazer em cima do outro. E isso tudo vai ficando claro na narrativa do Lester, que é do Kevin Spacey, nos seus melhores papéis. Então, a beleza americana, na verdade, não é aquilo que aparenta ser, é aquela estátua que está toda arranhada, toda trincada, e o que tem por trás disso. E esse narrador, muito bem construído, nos leva até lá, para usar uma palavra que eu já usei bastante, maestria. Alguns outros eu poderia citar aqui, mas eu faço questão de citar Amnésia. Amnésia é um filme do meu amor, do Christopher Nolan, vocês sabem que eu gosto dele demais, e eu revi recentemente para fazer um outro episódio que sairá em breve, se Deus quiser, sobre memória, que é um tema muito interessante de ser discutido, e no cinema isso vem de várias formas. Mas eu quero falar da narração do nosso personagem, porque o que acontece com a Amnésia? É um filme difícil de ver a primeira vez, quando eu vi também eu não entendi muito, e eu revi, né, algumas vezes, como eu disse, para esse podcast que sairá em breve, e eu percebi melhor essa questão da narração não confiável. O que acontece? O filme começa do final, é como se eles tivessem gravado, né, o Christopher Nolan pegou lá, o nosso amigo, que eu já vou lembrar o nome, aqui na minha colinha, escreveu o filme inteiro, filmou, começo ao fim. O filme faz muito sentido, ele tem toda uma sequência, ele não é um filme chutado, não é uma montagem confusa, digamos assim, fora de ordem, como, por exemplo, é o Pulp Fiction. Mas o Guy Pearce, que é o nosso protagonista, e a Carrie-Anne Moss, ali acabou de estar entre Matrix 1 e Matrix 2, assim como o John Rotoliano também está entre Matrix 1 e Matrix 2, fazem esse filme, começa do final. Ele é um personagem que tem amnésia, então ele tatua tudo no corpo, ele deixa bilhetes para ele mesmo, para tentar descobrir o que aconteceu com a mulher dele que foi assassinada, tentar encontrar o assassino da mulher dele. Começa do final, começa ele matando o personagem, e a gente não, pera, que? Oi, como? E cada cena vai, corta e volta para a cena anterior, e ele vai narrando esses acontecimentos. Só que ali é meio, até um pouco óbvio que ele é um narrador não confiável, porque ele tem amnésia. Então ele vai contando a informação conforme a história, conforme as informações que ele vai obtendo naquele trecho da história. Então o filme termina no começo, quando acaba você fica, meu Deus do céu, porque daí a gente vê o que levou ele para aquele ponto da história. Então é um filme que esse, com certeza, assim que acabar, você vai ficar bugado,
e vai querer começar a ver de novo para poder entender melhor essa questão e ver como ele é não confiável, porque ele acredita no que ele está falando, porque ele fala com base nas informações que ele tinha naquele momento. A gente que começa a fechar o quebra-cabeça e perceber que ele é zero confiável, porque a história que ele está contando não reflete a realidade, mas é a realidade que ele está vivendo. Então, é um filme incrível do Nolan, é um dos primeiros dele, e é um que marcou muito a trajetória cinematográfica dele, e para mim é um dos melhores até hoje, porque ele tem essa construção diferenciada, como tem o Pulp Fiction, mas o Pulp Fiction do Tarantino, que a gente já falou sobre ele, eu falei com vocês no episódio do Tarantino, ele é mais confuso, porque são 3 histórias que elas se perpassam fora de ordem, as 3 são fora de ordem. Então, por exemplo, a cena que o Samuel Jackson e o John Travolta com aquela camiseta ridícula, é depois das cenas que eles estão de terno, porque eles matam um cara, sujam um terno e botam a camiseta. Essa é uma das histórias. Então, ali é um pouco mais difícil de acompanhar para quem não viu umas 20 vezes, como eu. Já esse não, é uma história linear com um protagonista que volta. E eles cortam sempre do mesmo ponto, assim. Ele tenta facilitar. Mas é claro que é um filme que você tem que ver mais vezes para entender por que esse narrador é não confiável, né? Eu acho que dá para fazer várias questões discursivas desse episódio, né? Por que tal filme tem um narrador não confiável? Eu não estou entrando exatamente dizendo, olha, não é confiável porque ele disse isso, 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 e na verdade aconteceu isso, 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 né? Mas quem quiser conversar comigo especificamente sobre isso, em relação a algum desses filmes ou outros, me manda direct lá no Cartas de Carolina, que a gente conversa sobre eles, tá? Vou citar aqui 2 que são mais de fantasia. O que acontece com os filmes de fantasia? Eles ficam mais claros que o narrador é não confiável. Porque ele está contando uma história. É claro que aquela história não é real. Vocês acham que realmente o Forrest Gump conheceu vários presidentes norte-americanos, que ele criou a logo do Smiley Face, que ele correu os Estados Unidos para aqui, para lá e lá para cá, que ele foi para a guerra e tudo aquilo que aconteceu com ele daquela forma? Não. Forrest Gump, o nome em português já diz o contador de histórias, é uma fábula sobre a história americana, norte-americana. Ele ganhou o Oscar em 94, o Tom Hanks está nos tantos melhores filmes, né? Ganhou do meu outro amor, que é O Sonho de Liberdade, que merecia e merece até hoje, melhor do que os últimos 20 filmes que ganharam, mas estava concorrendo com um filme que tem uma fábula sobre a história norte-americana, a história da humanidade ali naquele período, da humanidade norte-americana, né? Guerra do Vietnã e todos os acontecimentos que tiveram ali. E quem está contando a história é o Forrest. Ele está num banco de praça esperando o ônibus, contando essa história, comendo chocolates, né? Eu fiz essa frase nos primeiros episódios aqui do podcast, né? A vida é como uma caixa de chocolates, a gente nunca sabe o que vai encontrar, que a mãe do Forrest falava isso para ele. E o Forrest começa a contar histórias que claramente são absurdas, são exageradas, mas ele é não confiável porque ele acredita piamente que aquilo realmente aconteceu daquela forma. Então, pela inocência e pela pureza do personagem, a gente embarca nessa falta de confiabilidade aí, sabendo que ele é não confiável. Então, aí não tem uma virada, né? Nossa, ele estava mentindo, ele estava contando. A gente já embarca nessa ilusão junto com ele. Isso deixa o filme todo mais terno, mais plástico, mais sensível. Quem não chorou com aquela cena final, daquela pena voando e aquela música tocando ao fundo, né, gente? Só quem tem muito coração de pedra, viu? Porque não tem como não chorar. E da mesma linha do Forrest Gump, a gente pode falar do Peixe Grande. O Peixe Grande também tem um narrador não confiável. A gente sabe que não tinha um gigante na cidade, que a casa não era torta daquele jeito. Mas é um filme do Tim Burton que não lembra filmes do Tim Burton, né? Ele tem uma pegada muito mais sensível. A gente sabe que é do Tim Burton, inclusive a mulher dele, Helena Bonham Carter, está nesse filme também, como a maioria dos filmes que ele faz. E ele está narrando a história, está contando a história, como ele conheceu a mulher, como eles se apaixonaram, como era a vida dele quando ele era mais jovem, quando ele era solteiro. E é um outro filme que é impossível não chorar, porque, inclusive, esse filme tem um momento que um dos personagens conta para o filho dele reclama, fala, meu Deus, eu não consigo acreditar no meu pai, ele mentiu para mim a vida inteira, ele nunca falou a verdade, ele sempre vem com essas histórias fantasiosas, eu quero saber a verdade, eu quero saber o que realmente aconteceu. E uma das histórias mais bonitas que o pai conta para ele, né? Contava quando ele era mais jovem, é sobre o nascimento dele, como é que o filho nasceu. E o médico, né? Ele tá falando com o médico ali, e o médico fala: você quer saber o que realmente aconteceu? Aconteceu isso, a mãe teve contração em tal data, teu pai não estava, ele estava viajando a trabalho, ela foi para o hospital tal horário, você nasceu com tantos quilos, e teu pai chegou mais tarde e vocês já foram para casa. Tipo, uma história assim, ok. Fala, qual história você prefere?
né? Qual história faz sentido, né? Por que a gente tem que sempre beber da realidade? Por que a gente não pode beber da não confiabilidade? Por que a gente não pode beber da fantasia, das histórias, das criações? Inclusive, a gente faz isso, né? A literatura, o cinema, a arte, estão aí para isso. Então, esse filme é um outro filme que o narrador é não confiável, porque a gente sabe que ele está aumentando, que ele está inventando, que ele está criando, mas a gente embarca nessa fantasia, porque faz todo sentido para a narrativa que ele está contando. Então, inclusive, quando o médico conta essa história para ele, o próprio personagem fica assim, tipo, de fato, minha vida é muito mais rica, porque eu tenho toda essa fantasia, essa aura, essa magia em volta da minha vida que meu pai criou, que meu pai contou. Então, olha, gente, é muito emocionante também Peixe Grande, Forrest Gump. E outro que também está nessa mesma linha da fantasia é As Aventuras de Pi. As Aventuras de Pi tem todo um trabalho de 3D, de efeitos especiais, de fundo azul, fundo verde ali. O tigre, que é extremamente real, que ele conta uma história de uma infância, de uma vida, um barco, interagindo com animais, interagindo com a natureza, que claramente não aconteceu daquela forma. E também tem um momento no filme que a gente descobre o que realmente aconteceu, em pouquíssimas palavras, como o médico falou para o filho do personagem do Peixe Grande, e a gente vê a mesma coisa. Ele fala com essas palavras: qual história você prefere? A que eu acabei de te contar ou é a real, que eu te traduzi aqui em 5 minutos? Porque ninguém pode sobreviver só de realidade, né, gente? A realidade é dura, a realidade é difícil, a gente precisa de um pouco de fantasia. Então, o narrador não confiável, além de omitir informações, mudar a história e deixar a gente bugado no final, como o Psicopata Americano, como na Garota Exemplar, como no Clube da Luta, Minha Beleza Americana, às vezes ele vem para nos dar um pouquinho de paz, um pouquinho de alegria, um pouquinho de fantasia, como nesses que eu acabei de citar. O Pi, o Peixe Grande, o Forrest Gump. E, por fim, um narrador é mais ou menos não confiável, tá? Eu achei algumas listas aqui que eu dei uma pesquisadinha antes, mas eu não sei se seria, que é o Taxi Driver. O Taxi Driver, ele vai enlouquecendo, é mais ou menos o Coringa, né? O Coringa se inspirou muito no Taxi Driver, o personagem do Robert De Niro. Ele vai contando uma história que ele vai criando uma percepção de si mesmo e da realidade dele, que não são equivalentes ou não se amparam, se sustentam com a realidade do mundo à volta. Então, assim, a gente entra um pouquinho dessa percepção do personagem ou a falta dela, que traz um pouquinho de falta de confiabilidade ali para a história, para o que está sendo dito, o que está sendo contado. Inclusive, Taxi Driver eu fui ver depois do Coringa, e, gente, que filme é isso? Que filme é esse? Taxi Driver, Robert De Niro, ó, apoia todos os filmes que o Robert De Niro fizer sempre, porque ele é simplesmente incrível. Com certeza existem muitos outros narradores não confiáveis que fazem a gente duvidar. Os outros têm uma história que tem um narrador talvez não confiável, mas uma história que vira e buga a nossa cabeça. O filme que eu falei que eu ia falar no final, que tem um narrador não confiável, é A Ilha do Medo. Eu não vou entrar muito no detalhe, porque senão vou dar também o spoiler da virada do final do filme, mas eu desconfie daquele filme, de tudo que te mostram. Ele também tem uma história que muda no final e faz a gente mudar a nossa percepção do que está acontecendo, do como as coisas realmente aconteceram, né? Porque isso também é interessante, né? A gente vai achando que as coisas aconteceram da forma como realmente o personagem está contando. A gente descobre que não é. Às vezes a gente se sente até traído, né? Traído pelo personagem, traído pelo filme. Mas, meu Deus, eu não gostei desse filme, não era isso que eu estava me mostrando e no final mostraram outra coisa. Então, assim, a gente saber lidar com essas viradas da vida estão muito claras no cinema, né? E uma outra que não é bem um narrador não confiável, são vários, né? Vários personagens não confiáveis, é O Refúgio do Medo, um filme com a Kate Beckinsale, aquela do Anjos da Noite, aquela saga de vampiros e lobisomens, que tem também uma viradinha ali, uns personagens que a gente desconfia do começo ao fim. Falei muito aqui, porque eu gosto demais desse tema. Tentei falar mais devagar para vocês que reclamam que eu falo muito rápido, vocês nunca conversaram comigo pessoalmente, porque, gente, quando eu me empolgo, eu não paro. Tem muito episódio legal sendo planejado. Agora que um mesinho, mais ou menos, a gente comemora 1 ano de podcast. É uma honra, uma alegria muito grande para mim. Um privilégio poder compartilhar com vocês essa minha paixão pelo cinema. Vocês sabem que eu não sou formada em cinema, eu sou uma entusiasta, apaixonada, eu faço cursos, eu estudo, eu vejo muito filme, eu leio muitas coisas, eu venho para os episódios super preparada, ou melhor preparada que eu posso.
Eu convido pessoas que eu acho que tem muito a agregar aqui. Inclusive, muitos voltam porque tem mais coisas a dizer, né? Porque o cinema é essa paixão que vai nos contagiando. Então, se eu, nesse um ano, eu pude apresentar um filme diferente para vocês, uma forma nova de conhecer o cinema, de ver o cinema, ou de ver algum aspecto do filme, já valeu todo esse trabalho aqui que eu faço com tanto amor, com tanta dedicação, que eu gosto tanto de fazer. E mais uma vez eu agradeço muito o Tadeu aqui, publicamente, eu sempre agradeço ele. O Tadeu, além de um incrível de um amigo que está aí para tudo que a gente precisar, né? Tudo que eu preciso, as reclamações, as alegrias, eu mando para ele. Ele é sempre muito solícito em ouvir. Ele que dita esse programa, né, em parceria comigo. A gente, quando tem que fazer cortes e tudo, eu passo para ele, e ele que faz a função ali da edição mesmo, manual. Então, ele faz os cards também. A gente faz tudo em parceria aqui. Então, é muito legal, muito privilégio meu poder contar com o Tadeu nesse projeto que eu já admirava antes e continuo admirando. Então, quem não conhece ainda o podcast Rabiscos Literário, nas terças-feiras com o Tadeu, e agora a Lua também está apresentando, uma querida maravilhosa. Um beijo para você, Lua. Sou fã também. Acompanhe, eles estão sempre trazendo literatura contemporânea de qualidade, pessoas que a gente às vezes não sabe, nunca ouviu falar. Muitas vezes eu não conheço essas pessoas, e eu passo a conhecer, viro fã, começo a seguir, compro o livro, porque o Tadeu tem um trabalho de curadoria incrível e muito sensível. Então, é uma honra para mim poder fazer parte desse projeto, estar aqui junto, falando com vocês. Agradeço também aos meus ouvintes fiéis. Eu tenho amigos e pessoas incríveis que ouvem, que me dão feedback, que conversam, que levam essa conversa para outras redes, para outras mídias. Então, eu sou muito grata a vocês que estão aqui me acompanhando, que estão me dando força, né? Porque fazer um podcast, a gente nunca sabe com quem a gente está falando. E eu sei que tem algumas pessoas que falam, que me ouvem, e que me respondem, e que a gente troca. Para encerrar esse podcast, então, quero mandar um beijo para você que me ouve, dizer que tem muitos convidados vindo também, alguns episódios solos como esse, e que é sempre muito gostoso poder falar dessa paixão, dessa sétima arte que nos encanta, nos expande e nos faz querer ver mais coisas, ler mais coisas e conversar sempre cada vez mais. Beijo muito grande para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, e a gente se vê na próxima quinta-feira com mais Cabine do Filme.